Boa tarde, meus queridos e amados irmãos de todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo, num outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu venho aqui fazer mais um vídeo, E queria pedir o seu joinha, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. E pedir também, para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrever, ativar o sininho, para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pelo apoio, tá? Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando aqui uma aberração, uma falsificação na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Para isso, eu vou apresentar o primeiro lançamento deles, a primeira Bíblia que foi lançada por eles no ano de 1967, e vou apresentar a mais recente, que foi lançada em 2016. E vou mostrar uma falsificação, muito grande que existe. Olha aqui, ó. Aqui está a Bíblia deles, lançada em 1967. A tradução do Novo Mundo, foi o primeiro lançamento bíblico deles, que até então eles estudavam nas traduções de outros. Então, a primeira Bíblia lançada pelas Testemunhas de Jeová foi em 1967, foi essa aqui. Agora, a mais recente, essa aqui, que eles chamam de Espada de Prata, a mais recente. Então, eu vou mostrar aqui uma contradição nessas duas Bíblias. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo de 1967, se você ler ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver um texto correto. Porque a primeira ali, eles fizeram a coisa certa. Quer ver? Ali está escrito assim, ó. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Viram? Na primeira Bíblia lançada por eles colocaram o texto certinho. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo certinho. Então, meus irmãos, na tradução do Novo Mundo de 1967, Jesus é Deus. Na tradução do Novo Mundo de 1967, Jesus é Deus. Mas, 49 anos depois, mais precisamente no ano de 2016, na tradução chamada de Espada de Prata, ali Jesus não é mais Deus, ali Jesus é um Deus. Ali já mudou completamente. Esse aí já muda totalmente o sentido do texto. Porque quando diz que Jesus é Deus, está colocando Jesus como um ser divino. Jesus é Deus. Agora, quando coloca ali que Jesus é um Deus, ali tirou a divindade de Jesus. Ali Jesus pode ser está colocando Jesus no mesmo patamar de um jogador de futebol, de um jogador de futebol, de um cantor de rock, até mesmo de Satanás, o diabo, que é um Deus também. Satanás é um Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás é o Deus desse mundo. Então, quando diz que Jesus é um Deus, está colocando Jesus no mesmo nível de Satanás, o diabo. Então, veja, meus irmãos. Portanto, agora nós lemos lá na tradução do Novo Mundo de 1967, que lá diz que Jesus é Deus. Agora vamos ler na tradução do Novo Mundo, a chamada Espada de Prata, essa lançada em 2016. Vamos ler assim, ó. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus.
Viram, meus irmãos? Esse um aqui, ele muda totalmente o sentido do texto e muda totalmente o sentido, né, do que a pessoa pensa de Jesus. Porque naquele outro texto, Jesus é Deus. Jesus é um ser divino. Nesse aqui, Jesus é um Deus comum, é um Deus como outro qualquer. Viram a diferença? Viram como é que viram como é que de uma Bíblia para outra, de uma tradução para outra, as coisas modificaram? Então, viram o estrago que fez? Viram o estrago que fez da tradução do Novo Mundo de 1967 para a tradução do Novo Mundo de 2016? Viram o estrago que fez? Olha, na tradução do Novo Mundo de 1967, diz que a palavra era Deus. Agora, já na tradução do Novo Mundo essa mais recente, essa de 2016, Jesus era um Deus, né? Agora veja, meus irmãos, por que é que essa tradução do Novo Mundo de 2016, ela fez isso, né? Aumentou esse um ali no texto? Por que será? Isso não seria para rebaixar Jesus? O que vocês acham? O que vocês pensam disso? Porque isso aí rebaixa Jesus na condição de um Deus. Rebaixa Jesus na condição de um Deus. Como eles não podem tirar aquela palavra Deus ali, porque se eles tirar fica muito, muito ruim, então eles aumentam aquele um ali, joga Jesus na classe de um Deus, na classe de um jogador de futebol, na classe de um cantor de rock, na classe do Satanás. Isso. Então, é isso que eles querem fazer. Agora, veja, meus irmãos, por que em 1967 Jesus era divino e em 2016 Jesus não é divino mais? O que será que aconteceu? Será que a patente de Jesus foi cassada? Quem será que cassou a patente de Jesus? Bom, porque isso é isso. Ou será que o corpo governante assumiu o lugar de Jesus? Assumiu o lugar de Deus no lugar de Jesus? Porque essa é a pretensão deles, né? Essa é a vontade deles, né? É tudo que eles querem, né? Tudo que eles querem é assumir, né, o lugar de Jesus. Porque, veja, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, eles adulteraram um texto ali para dizer que eles são substitutos de Cristo. Colocando eles como substitutos de Cristo. Então, quem sabe ali eles já, vamos tirar esse título, né, de Deus, né, vamos tirar de Jesus esse título de Deus e vamos rebaixar Jesus e nós entramos no lugar de Jesus. Só pode ser isso, então, que o corpo governante, né, pretende fazer, né? O corpo governante quer substituir Jesus, né? Agora veja, meus irmãos, será que a partir de 2016 o corpo governante é Deus no lugar de Jesus? Porque, pelo menos para as testemunhas de Jeová, o corpo governante é Deus. O corpo governante é Deus para as testemunhas de Jeová. Então, será que foi de 2016 para cá que eles assumiram essa posição? Quando eles rebaixaram Jesus? Eles rebaixaram Jesus e assumiram o lugar? Será que foi isso? Bom, eu acho que o corpo governante, eles querem ser iguais a Jesus, mas eles querem ser superiores a Jesus. Eles querem ser superior a Jesus. O corpo governante, eles chegam ao cúmulo de se julgar que eles são iguais ao próprio Deus poderoso, o Pai Celestial. Eles chegam ao cúmulo de se achar que são poderosos como o Pai Celestial, aquele que eles chamam de Jeová. Eles chegam ao cúmulo de se colocar no lugar daquele Deus. E eu vou explicar por quê. Por que é que eu afirmo isso?
Eu afirmo e provo. O que eu não falo da boca para fora, não. O que eu falo e provo. Veja aqui, ó. Por duas ocasiões, Jesus foi confrontado sobre quando viria o fim do mundo ou o fim do sistema de coisas, conforme alguém queira dizer. Por exemplo, lá em Mateus 24, 36, Jesus foi perguntado, né, sobre quando viria o fim. Jesus disse que acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem o Pai. Aliás, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Acerca daquele dia e daquela hora que esse fim virá, ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E lá em Atos capítulo 1, versículo 6 ou 7, não sei, por ali, ele foi perguntado, né, se naquele tempo é que restabeleceria o reino a Israel, que é o que os judeus esperavam, né, que Jesus restabeleceria o reino a Israel, que o que nós consideramos como seria o fim, e os judeus entenderiam que seria o reino restabelecido a Israel. Então Jesus falou para eles que não cabe a ele, né, responder coisas que o Pai preparou para a sua própria jurisdição. Então veja, meus irmãos, então por duas ocasiões Jesus foi confrontado quando viria o fim. E em todas as duas ocasiões Jesus rechaçou. Isso aí é coisa do Pai, é unicamente o Pai, quem sabe. Mas veja, meus irmãos, os líderes da torre de vigia não pensam assim, não. Os líderes da torre de vigia não pensam que essas coisas é para Deus, não. Eles se colocam na posição de Deus. Tanto é que quantas previsões para o tempo do fim essa organização já fez? Olha, 1914, 1925, 1975, a geração que não passa, como é que é? Ano 2000, antes do ano 2000, foi um monte de previsões que eles fizeram. Nenhuma se cumpriu, porque eles se acham Deus, mas as profecias deles não se cumprem, né? Então veja, meus irmãos, os dirigentes da torre de vigia, eles não cansam de tentar competir com Deus. Eles se acham o próprio Deus. Eles se colocam no lugar do próprio Deus. Eles querem estar acima de Jesus. Eles colocam no lugar do próprio Pai Celestial. Eles querem fazer coisa que nem Jesus ousou a fazer. Que Jesus disse, isso aí é coisa do Pai. E esse corpo governante, ou seja, esses líderes da torre de vigia, quer fazer. Está vendo, meus irmãos? Mas preste atenção, meus irmãos. Preste atenção numa coisa. Ninguém que tentou se competir com Deus se saiu bem. Todas as pessoas que tentaram se competir com o nosso Criador se deram mal. A Bíblia está repleta de pessoas que tentaram competir com Deus e, como se diz na nossa gíria aqui do interior, né, caíram do cavalo. Olha, se eu for falar aqui, se eu for falar de todas as pessoas que tentaram competir com Deus e se deram mal, eu vou ficar aqui muito tempo falando. Mas eu vou falar alguns. Vamos começar com Nimrod. Nimrod tentou construir uma torre para chegar ao céu. Desafiou a Deus. Se deu muito mal. Nimrod desafiou a Deus, se deu muito mal. O faraó do Egito desafiou a Deus. Se deu muito mal. Olha, vamos falar também, quando Israel chegou ali na terra de Canaã, foram muitos reis que estavam ali na terra de Canaã, tentaram desafiar a Deus.
e acabaram no fio da espada. Se deram muito mal. Nabucodonosor tentou desafiar a Deus, se deu muito mal. Já no tempo do cristianismo, Ananias e Safira tentaram mentir para Deus e se deram muito mal. Então, meus irmãos, a pessoa que quer desafiar a Deus, o ser humano de carne e osso, que não vale nada, que vem do barro, tentar desafiar a Deus, tentar competir com Deus, não existe a menor possibilidade disso dar certo. Então, esse corpo governante, ele se colocando como substitutos de Cristo e tentando comparar com Deus, tentando ser iguais a Deus, tentando fazer coisas que Jesus disse que somente Deus faria. Esse corpo governante vai pagar muito caro por isso, viu? Esse corpo governante vai pagar muito caro por isso. Com toda certeza vai pagar. Vai pagar. E quem estiver seguindo eles, vai pelo mesmo caminho. Tem A minha mãe dizia que quem acompanha pato morre afogado. Então, quem estiver acompanhando esse corpo governante vai sofrer as mesmas penalidades que esse corpo governante vai sofrer na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, esse corpo governante, ele terá contas a prestar a Jesus. Quando Jesus perguntar para eles, e aí, quem foi que autorizou vocês a me substituir? Quem foi que autorizou vocês a querer ser igual ao Pai? E aí? Sabia, corpo governante, que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo? Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Não me lembro. Me falhou aqui a memória. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Agora que eu me lembrei. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E todos nós mesmos. Vocês não estão livres, não. Vocês também terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí vocês têm que prestar contas para Cristo, né? Se vocês estão substituindo Cristo, conforme vocês dizem que estão, né? Então, aguarde, viu?